Só que era engano meu. Nem sempre as coisas vão vir assim tão fáceis. Na verdade, a maioria das vezes elas não vêm fácil. Olá, boa noite a todos, tudo bem? Mais uma live da editora Raízes Cristã. Hoje estamos aqui para falar de uma autora, Bruna Menezes, o livro Mulheres de Herança. A Bruna, ela é conhecida pela jornada de reencontro consigo mesma e identidade que Deus sempre lhe deu. Então, ela é escritora, ela tem toda uma pessoas que que acompanham ela. Nós vamos convidá-la agora já para começarmos a iniciar a live. Tudo bem? Boa noite, graça e paz. Tudo bem? Tudo bem, e você? Bem também, graças a Deus. Estamos aqui hoje, estava mostrando seu livro, Mulheres de Herança, que você Sim, fez a publicação. E vamos hoje conversar um pouquinho sobre esse livro. combinado. Ficou lindo, né? Ficou muito. Sou suspeita para falar. Não, mas eu sou suspeita, mas assim, eu achei o seu livro muito bonito. Lindo, sim, cheio de detalhes lindos, sim. Ficou um livro assim bem diferente, com uma bem, eu falo assim, é mais feminino, né? Sim, sim, bastante. Então vamos começar um pouquinho. Nós vamos falar hoje sobre o livro Mulheres de Herança, sobre a identidade, herança espiritual, o lugar da mulher no plano de Deus, a partir do livro da Bruna, Mulheres de Herança. Eu trouxe um versículo para a gente, nós abrimos aqui essa live, Efésios 1:11. Nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade. Com isso, eu já começo aqui com a Bruna, perguntando, Bruna, em que momento da sua caminhada com Deus nasceu o livro? E esse livro, eu vou falar para você, ele veio de uma pregação que eu fiz lá em 2018. E assim, depois que eu preguei, eu coloquei o esboço dentro de uma gaveta e ele ficou lá. E só depois de 5 anos que eu comecei a trabalhar como psicanalista, né, atendendo mulheres, principalmente mulheres cristãs, que eu comecei a entender que essas mulheres tinham, a maioria, né, a mesma questão em relação à identidade e à paternidade de Deus. Então, assim, era muito difícil elas se verem como filhas, né, de Deus. Era muito difícil encontrarem essa identidade. Então, como eu passei por isso também, porque para mim também foi bem difícil, eu conseguia perceber que tinha uma falta ali, uma necessidade, sabe, para se aprofundar. E foi arrumando uma gaveta que eu encontrei novamente aquele esboço, né, de uma pregação lá de 2018. E aí veio a ideia, sabe, de, nossa, sabe, vai dar certo se eu pegar essa pregação e começar a trabalhar com ela sobre identidade, sobre paternidade, sabe? Então foi daí que saiu Mulheres de Herança. Glória a Deus. E foi um livro muito... Ele é muito rico em detalhes de Sim. questão né, de mulher, de filha. Eu vi aqui também sobre esse livro, como que você consegue explicar e o que significa essa prática em ser uma mulher que vive a partir da herança espiritual e não da dor? Então, tudo isso começa. Eu lembro de uma frase que me tocou muito, vou começar por aí. Uma frase que me tocou muito há uns anos atrás, que a gente precisa realmente saber quem nós somos em Deus, porque senão nós vamos viver como mendigos sentados em uma pilha de ouro. Então, me tocou profundamente, sabe? Porque é exatamente isso. Quando a gente não sabe quem é em Deus, e quando a gente não reconhece essa paternidade em Deus, a gente não reconhece a herança. A gente não reconhece que é amada. A gente reconhece que é filha. A gente reconhece que a gente não nasceu para sobreviver, que a gente nasceu para herdar. Então, tem muito mais para nós, né?
muito mais do que os nossos olhos podem ver. A Bíblia mesmo já fala. Aquilo que o olho não viu, que o ouvido não ouviu, é o que está preparado. Então, é sobre isso, sabe? Sobre a gente entender e não se apegar a esta dor, porque é fato, no mundo teremos aflição. Então, é fato que não será fácil, que será difícil, que enfrentaremos muitas questões, muitos problemas, muitos dilemas, mas quando a gente compreende, aceita e reconhece essa identidade em Deus, a gente sai desse lugar de vitimismo, sabe, de sobrevivência, e começa a tomar posse do que realmente é nosso pela Bíblia. Aquilo que a Bíblia já diz que é nosso, né? E que muitas das vezes a gente, desconhecendo, não toma posse. Amém. Romanos 8, 16, 17 diz que o próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E se filhos, também herdeiros. Então, também a própria palavra já traz que somos herdeiros e somos filhos, né? Independente de homens, mulheres, todos somos filhos. Alguns conseguem, aceitam e estão no lugar de filho, assumem o lugar de filho de herdeiro. Outros têm dificuldade e outros nem conseguem, né, ver essa questão da filiação. Sim. Por que tantas mulheres cristãs ainda vivem sem clareza da própria identidade de Deus, Bruno? Porque ainda estão presas na dor. E a dor nos limita, sabe? Ela nos cega, ela tira a nossa visão de futuro, de perspectiva. Então, tem muitas mulheres que ainda estão presas nessa dor, sabe? E aí vão se frustrando cada vez mais e vão se limitando, sabe? Durante muito tempo, eu fui criada nessa perspectiva de: se você tem um sonho, tente conquistar ele. E aí eu ia e tentava conquistar a primeira vez e não dava certo. Aí eu voltava e falava, às vezes, né, com a mãe, com uma amiga, enfim, nossa, eu fui, eu tentei, não deu certo. E aquilo que a gente ouvia de primeira era: você foi, tentou, não deu certo, é porque não é de Deus. Então esquece, deixa pra lá. Então, durante muito tempo, eu desisti de lutar por coisas, porque eu tentava uma única vez e achava, não, a única vez é o suficiente, porque se Deus está no negócio, vai dar certo uma única vez, não precisa de mais, né? Só que era engano meu, né? Nem sempre as coisas vão vir assim tão fáceis. Na verdade, a maioria das vezes elas não vêm fácil, né? Então, a gente precisa dessa consciência para poder lutar mais. Então, tente mais uma vez, sabe? Esqueça as dores, porque as dores nos aprisionam. Então, abra a mão dessa dor e foque em quem você realmente é em Cristo, para você tomar posse daquilo que é seu, para você conquistar aquilo que é seu. Então, é a forma como nós nos colocamos diante da luta que faz a diferença. Entende? Foi isso que eu coloquei no livro. Eu coloquei exemplos de mulheres da Bíblia e elas tinham outra posição diante da luta, né? Então, não é sobre olhar e dizer: ai, não vai dar certo mesmo, deixa pra lá, não vou nem tentar. Tem gente que nem tenta, né? Nem tenta. Então, assim, não é sobre isso. É o seu posicionamento. Qual é o seu posicionamento sabendo quem você é hoje? É isso que faz toda a diferença. Amém. E eu concordo contigo. Quando eu entendi que eu era filha, que eu entendi o meu lugar, realmente muda a perspectiva tudo. de vida, muda a perspectiva de visão das coisas, Sim. muda a questão até de falar assim, que me preocupar com o que os outros dizem. Não, eu me preocupo hoje com o que Deus pensa de mim, o que Ele acha de mim, e tá tudo bem se os outros falarem. Ele sabe, conhece meu coração e tá tudo bem. E antes a gente entra num papel de vitimismo, em um papel de que você não tem, não tenho pai, né, terreno, não tem alguma coisa. Você tem um pai que é perfeito, que é maravilhoso, misericordioso, amoroso. Você só precisa entender isso e assumir esse lugar. Mas eu entendo também a dificuldade que muitas pessoas, muitas mulheres e homens, né, têm nesse momento de assumir essa posição. Exatamente. E vindo também de um mundo que a gente vem, né? Por exemplo, lá na década de 80, 90, a maioria das meninas e dos meninos que tinham na minha sala, por exemplo, não tinham a presença paterna. Então, a maioria foi criada só com a presença da mãe. Então, quando eu comecei a trabalhar com mulheres e comecei a falar: vocês são filhas, né? Vocês têm um pai maravilhoso, esplêndido.
muitas não conseguiam acertar, porque na mente delas, na visão delas, pai não era aquele que estava presente. Pai não era aquele que cuidava. Pai não era aquele que estava junto, sabe? Auxiliando. Não. Então elas tinham uma visão muito distorcida do que era um pai. Então essa dificuldade começa daí. Como eu vou enxergar Deus como um pai, sendo que a visão que eu tenho de pai é péssima, sabe? É de abandono, é de desprezo, é de rejeição. Então, começa por aí, sabe? Essa resistência em aceitar a paternidade de Deus. Verdade. E foi uma geração, né, que veio marcada com essa falta, né, com essa falta de presença paterna, alguns materna, física, né, que terrena. Deus nunca deixou nenhum dos filhos, mas a gente sabe que essa parte terrena também influencia muito na nossa vida, no nosso dia a dia, né? Sim, é verdade. E a gente acaba associando, né? Mesmo sendo um pai celestial, né? É verdade. Você percebe que muitas mulheres fazem muito para Deus, mas descansam pouco nele? Nossa, principalmente nesses últimos anos. O que está tendo de mulher extremamente sobrecarregada, tá? Até em funções dentro da igreja, e não tem tempo para ter um contato íntimo com Deus. Olha que interessante. Estão na igreja, estão trabalhando na igreja, estão se dedicando incansavelmente na igreja, mas fazendo isso elas não conseguem ter um tempo de intimidade com o próprio Senhor. Então, de certa maneira, é como se estivéssemos nos tornando religiosos, sabe? Trabalhando para o reino, mas esquecendo o dono do reino, sabe? Esquecendo o rei. Então, é o que mais está acontecendo. É muita sobrecarga emocional, espiritual, sabe? Uma demanda exaustiva, né? A mulher, ela está vivendo essa demanda exaustiva de casa, serviço, filhos, igrejas, estudo, enfim. É muita coisa e tá, assim, sobrecarregando demais as mulheres, né? Então, assim, raramente estão encontrando esse momento para dedicar, para encontrar essa intimidade, para encontrar esse colo, esse aconchego em Deus. Está sendo cada vez mais restrito esse tempo. Geralmente, quando a gente consegue esse tempo, já é noite, né? A gente já está cansada, já começa a orar com sono e já fica, Deus, pelo amor de Deus, abençoa meus pecados, de tão cansado que já está. Então, assim, está sendo muito difícil para a mulher, principalmente nos últimos tempos, muito. E como que a falta de identidade espiritual afeta decisões emocionais, relacionamentos e até a fé? Afeta totalmente tudo. Tudo. Então, as pessoas, essas mulheres, elas chegam para mim e elas começam a dizer, Bruna, estou com problema no casamento, ou estou com problema em cuidar dos meus filhos, estou com problema na questão financeira, sabe? Na questão do serviço, não tá dando... Não. Assim, elas vêm com uma demanda de problemas muito grande, muito ampla, né? E algumas se sentindo extremamente culpadas, porque não conseguem também avançar na fé, na espiritualidade, não conseguem, né? E essa falta de identidade afeta todas as áreas da vida. É algo terrível, terrível. Porque quando eu não sei quem eu sou, nada mais faz sentido. Sabe? Tudo perde o sentido. Eu não sei quem eu sou. Não sei o meu propósito, eu não sei para que eu vim ao mundo. Isso acaba afetando demais a mente da pessoa. A pessoa começa a dizer, ó, já que nada mais faz sentido, que eu vim por um acaso, então por que continuar lutando todo dia? Sabe? Por que continuar fazendo o que eu faço? Por que continuar acreditando? Então, essa falta de identidade afeta todas as áreas, sabe? A espiritual e a emocional, principalmente. E aí, quando você tá com o emocional, sabe, desestruturado, e o espiritual, nada mais dá certo. Por mais que a pessoa tente, ela fica ali lutando, tentando, e as coisas não vão para frente, e aí ela chega para mim e fala, Bruna, não tá indo para frente, olha, eu tô tentando, eu faço isso, eu acordo 5 da manhã, eu vou dormir 1 da manhã, e não tá dando resultado. Não vai dar resultado, porque no fundo, não tem sabe, um propósito. Então, fazer sem propósito, sabe, não dá, não tem como.
hoje em dia é muita correria, né? Muita correria, todo mundo querendo muita coisa o tempo todo e às vezes realmente parte emocional abalada, nós não conseguimos fazer mais nada da forma correta. E o propósito, nós sabemos, né? Hoje eu tenho esse discernimento, sem propósito, nada dá certo, nada flui, porque precisa do propósito, Deus precisa estar nesse propósito para que as coisas possam andar. Sim, com certeza. Concordo plenamente. Números 27:7 diz: as filhas de Zelofeade falam corretamente e certamente lhes dará a possessão de herança. Você diz ali, fiz uma pergunta sobre, né, o livro, o que a história das filhas de Zelofeade revela sobre o coração de Deus para as mulheres? Uau! O que a história revela? Primeiro, o posicionamento. O posicionamento delas é, assim, espetacular. Porque diante da lei, a lei estava contra elas, né? Elas não tinham a lei a favor, elas podiam muito bem desistir. Era mais fácil, sabe? Vamos aqui sentar, como o pessoal fala, vamos sentar e vamos chorar, porque não tem o que fazer, né? Então vamos aceitar esse destino e seja o que Deus quiser. Mas não, elas têm um posicionamento que só uma filha mesmo, só quem sabe quem é em Deus consegue ter. De chegar e falar assim, olha, a lei tá contra nós, entendeu? A gente tem que resolver isso aqui. Vamos atrás de quem pode nos ajudar. Veja só, o posicionamento é sabedoria, porque elas não vão para qualquer um. Elas podiam ter ido lá para os vizinhos reclamar, né? E fazer ali um tumulto, uma picuinha. Não, elas vão direto a Moisés, né? E elas falam, olha, é esse o caso, sabe? E não é justo para conosco. Então, assim, é interessantíssimo o posicionamento e a sabedoria delas, de não aceitar aquele destino, né? De ir contra uma lei e a sabedoria de ir atrás de quem realmente podia resolver o problema, sabe? E é interessante que elas não mudam só a história delas, elas mudam a história de todos os que vêm depois. Todas as mulheres depois usufruíram desse direito de também fazer parte da herança. Então, assim, gente, é lindo de ver que as nossas atitudes hoje, elas têm consequências nas próximas gerações, entende? Então, o que a gente faz hoje, por mais que a gente pense, não, é algo bobo, insignificante, tem consequências, né? Então, que a gente faça de acordo com a vontade de Deus, de acordo com a palavra, para que a consequência seja boa. Então, elas alcançaram outras gerações. Então, é um legado lindo que elas deixaram. Amém. E como que nós podemos discernir o tempo de esperar e o tempo de se posicionar? Eu acho que é o mais difícil, né? Discernir. Eu acredito que, pelo menos assim, para mim mesmo, vivendo na prática, só através da oração, que a gente consegue ter esse direcionamento. Se é hora de ir ou se é hora de esperar, sabe? Então, é somente Deus que dá esse direcionamento para nós. Não tem jeito. E é através da oração, né? Que a gente vai conversando com Ele, a gente vai tendo essa intimidade, a gente vai ouvindo. Vai, para, agora não é hora. Não, né? Por mais que doa, a gente ouve também muitos nãos, né? Então, é só através de Deus esse direcionamento. E não é fácil, né? A gente precisa estar com os ouvidos bem atentos e ali o Senhor vai nos dando sabedoria, sabe? Para a gente discernir, sabe? Vai, fala, agora é hora de falar, deixa que eu trabalho por você, deixa que quem responde aqui sou eu. Então, assim, é só por Ele mesmo, não tem jeito. Você acredita que ainda hoje muitas mulheres não acessam sua herança por medo ou silêncio? Medo, silêncio e o vitimismo, como eu falei, e muitas mulheres presas na dor não acessam. E, infelizmente, é triste dizer isso, mas muitas mulheres não vão acessar. Entende? Não vão, porque não estão abertas para essa verdade. Então, não é só sobre saber da Bíblia e ler a Bíblia e entender o que Deus fala a meu respeito. É sobre realmente aceitar o que Deus fala a meu respeito. Porque uma coisa é eu saber que eu sou filha. Outra coisa é eu me portar como filha dele. Uma coisa é eu saber que eu sou amada por ele.
Outra coisa é eu aceitar esse amor e a correção que vem junto. Então, assim, muita gente vai dizer, não, mas eu sei que eu sou filha de Deus, então agora eu vou tomar posse. Se fosse assim, era muito fácil, né? Mas é como eu falei, se você é uma herdeira, você precisa se portar como uma herdeira. Confiar plenamente no seu pai. Entender que ele tem o melhor para você, né? Então, não é fácil. Infelizmente, vai ter mulheres que não vão conseguir tomar posse, porque não conseguem se abrir de verdade para essa verdade, né? Sabe, realmente, não, é uma verdade, eu vou viver essa verdade, sabe, eu vou me entregar para essa verdade a partir de hoje, é nisso que eu acredito e vou acreditar até o fim, né? Então, tem muita gente que, infelizmente, acha que só pelo conhecimento de saber já é o suficiente. E não é bem por aí, né? Verdade. Josué 15:19 fala: dá-me também fontes de águas. E nós, né, sempre buscamos a fonte de água viva, que é o Pai. Atsa é uma mulher forte, mas também sábia. O que ela ensina sobre pedir sem culpa? Ah, está aí. É outra questão. Amo, nossa, gente, eu amo a história de Axa, sabe? Porque foi uma história que me inspirou, assim, tremendamente. Como eu falei, já eu tinha muitos problemas com essa questão de paternidade, porque eu não fui criada pelo meu pai, então só tive a minha mãe. Então eu tinha, sabe, sérias questões, assim, com essa questão da paternidade, eu não queria aceitar. Então, assim, foi muito difícil. Eu via muito Deus como o meu Senhor, mas não como o meu pai. E quando a gente vê Deus apenas como o Senhor, a gente não consegue pedir tudo o que deseja. A gente não consegue pedir tudo o que quer, porque a gente começa a focar nos nossos erros, nas nossas falhas, e a gente começa a pensar, não, eu não sou digna disso, né? Eu não sou digna de pedir isso, eu não posso querer isso, não, eu não posso ser ingrata e ter esse tipo de visão, um pouquinho tá bom, a gente vai se contentando, sabe? Com aquele pouquinho. Então, assim, é aí que entra a Ágata e que nos mostra o quanto é importante nós vermos Deus como filho. A filha é diferente, né? Quando a gente tem filhas, você tem filho, né? Sim. Então você vai saber que quando eles querem uma coisa, eles não pensam duas vezes. Eles vêm e falam: nossa, mas mãe, eu quero comer tal coisa. Mãe, eu posso tomar isso? Mãe, eu posso brincar com o fulano tantas horas? Ô, mãe, me dá esse presente? Eles não pensam duas vezes. Eles se sentem à vontade de chegar e pedir, né? Porque eles têm essa certeza. Meu pai e minha mãe, eles vão me dar. Eles vão fazer de tudo para me dar. Porque eles me amam, eles querem o meu bem. Então eu posso desejar perto deles, eu posso querer, eu posso sonhar perto deles. Então, quando a gente vê Deus dessa maneira como filha, veja só quantas correntes não se rompem, né? A gente para de ficar se julgando, né? E querendo se sentir digno para conseguir. E a gente começa a acessar Deus como pai. Pai, olha, eu não mereço, mas eu agradeço. Pai, senta aqui do meu lado, vamos conversar. Eu tenho esse sonho, esse propósito. Tá difícil, é um milagre, mas o Senhor pode. Faz, né? Faz por mim, faz para mim, né? Então, assim, é sobre essa relação que a Axa tem. A Axa tem uma relação linda com Caleb. Ela não pensa duas vezes. Você vê que Nataniel, esposo dela, ele fica pensando. Ele não sabe, ele demora de agir. Ela fala, vai lá falar. Ele não vai. Ela não pensa, ela fala, não, pode deixar. É o meu pai. Então ali eu tenho intimidade. Pode deixar que eu vou lá e resolvo e falo. Então, assim, nossa, a Axa é um exemplo maravilhoso. Amém. A frase, como ser filha se fui criada para ser guerreira, tocou muitas leitoras. Pode explicar esse conflito? Acredito que a maioria de nós mulheres tem essa questão, né? Porque nós fomos muito criadas para sermos mais guerreiras. E até hoje em dia é muito se louvado essa história da guerreira, né? A mulher que dá conta de tudo e que não pode fraquejar, que é forte. A gente toma isso até como elogio, né? Quando alguém fala, nossa, fulana é uma guerreira, né? Fulana é forte. Nossa, ela aguenta tudo, ela dá conta de tudo. Quantas vezes eu não pensei, nossa, estão me elogiando?
Só que por dentro eu tava acabada, né? Então, passando ali por crise de ansiedade, por depressão, porque queria carregar tudo, queria fazer tudo. Então, depois, sabe, que o Senhor foi abrindo os meus olhos. Até hoje, quando alguém olha para mim e fala assim, nossa, como ela é guerreira, eu já fui Jesus, eu preciso voltar para a oração, preciso dar uma pausada em algumas coisas, porque eu não quero ser guerreira. Eu quero ser filha. Deus nos chama para ser filhas, né? Em momento nenhum ele fala que a gente tem que dar conta de tudo, que a gente tem que fazer tudo, que a gente tem que ser tudo e que a gente não pode desmoronar em momento nenhum, que a gente não pode chorar, que a gente não pode sentir. Não, em momento nenhum ele fala isso pra gente, né? E quando eu falo sobre isso, algumas pessoas falam, ai, mas tem a mulher virtuosa. A mulher virtuosa, basicamente, né, um símbolo de perfeição. E aí eu falo para elas, falo assim, mas a gente precisa estudar mais a Bíblia, porque a mulher virtuosa, na verdade, é um exemplo de mulher que ela escreve, né? Que ela escreve para o filho. Olha, se você for buscar uma esposa, busque ela assim. Então não é realmente uma mulher, né? É ali um desejo, né? Que uma mãe tem para que encontre uma pessoa que coubesse naquelas características, né? Então, assim, se a gente for tentar se encaixar naquelas características e dar conta de tudo aquilo ali, gente, nós vamos morrer, nós vamos definhar, sabe? Então, não é isso que Deus tem para nós, em momento nenhum, né? Ele quer esse contar de filha, então seja filha. Se tá pesado, fala, tá pesado. Não dou conta sozinha, preciso da sua ajuda, Senhor, do teu amparo, do teu colo, porque do jeito que tá não dá. Então, assim, filha, sabe? E tá sendo muito difícil hoje em dia, muito difícil. Até eu acredito muito também pela essa geração que vem, né? Nós somos a minha geração também, foi uma geração criada ali para ser independente, para dar conta, para não pedir nada, para fazer para ontem, né? Te pede uma coisa, você já tem que fazer já, você não pode esperar que você fala já vou. Nossa, pai e mãe achavam um absurdo. Então, tudo você tem que fazer naquela, né? E dar conta e fazer, e só fazer, e fazer, e trabalhar, e resultado, e resultado. É uma época que é difícil você abrir mão, mas é tão leve quando a gente entende, né? Ah, muda tudo, né? Nossa, muda tudo. Porque, assim, muitas mulheres, né, nós somos treinadas para sobreviver. Mas o Pai, Deus nos chama para viver, né? Para ter uma vida abundante, vida próspera, né? Uma vida mais leve, né? Mais leve. Para que a gente consiga aproveitar, né? Porque tudo passa tão rápido, né? Às vezes eu falo para ele, Senhor, a gente tá aqui, a gente sabe se tá amanhã, eu não quero chegar lá em cima e dizer, nossa, Senhor, lá embaixo eu não aproveitei nada. Porque o Senhor fala que nós teremos o melhor dessa terra, sabe? Nós teremos... E por que não acessamos esse melhor? Ficamos desesperadas, sabe? Tentamos sobreviver. Quem tenta sobreviver o tempo todo acaba vivendo como órfão. E Deus deixa bem claro, vocês não são órfãos, são filhos. Né? Então a gente precisa entender isso, senão a gente nunca vai acessar a herança, a gente nunca vai tomar posse do que as bênçãos, né, que o Senhor nos coloca na Bíblia. Sim. Tem Jó 42:15, ele fala, em toda a terra não se encontraram mulheres tão bonitas como as filhas de Jó, e seu pai lhes deu herança entre seus irmãos. Então, sim, até Jó deixou, né, as filhas, a herança, os filhos. Mesmo, né, nós sabemos da história de Jó, que perdeu tudo, né? Ainda assim ele continuou, né, agradando a Deus, louvando a Deus e pedindo e firme na palavra do Senhor. O que essa passagem revela sobre restauração completa? A honra, sabe? No lugar da humilhação, dupla honra. É isso, é o Senhor honrando Jó, sabe? Então, assim, é lindo, porque o Senhor, quando ele chega para, sabe, para restaurar por completo. Então, assim, inclusive elas são consideradas uma das mais bonitas, né, que tinham, mais bonitas do que as outras. Então, assim, o Senhor chegou restaurando a vida de Jó de um jeito, assim, maravilhoso, sabe? E a honra que ele deixou, olha, realmente, não é à toa, né, que a gente, até quem não é crente, né, não frequenta a igreja, conhece a história de Jó. Então, assim, por conta disso, por conta dessa restauração e dessa honra, coisa linda, né? Maravilhoso mesmo, a história de Jó é...
Como que Deus transforma perdas em herança? Na verdade, ele é especialista nisso, né? Se a gente parar para pensar, a Bíblia, ela é um livro de dor, de perda, né? Mas em todo momento o Senhor vem com o quê? Com a restauração, ele vem com a herança, ele vem com a vitória. Então, se a gente parar para pensar, a Bíblia inteira é assim, né? Então, ele é especialista em chegar na dor, em chegar no problema, naquilo que a gente acha, sabe, impossível, que a gente já abriu mão. Ele chega e faz tudo novo. Nossa, o que a gente vê como fim, ele vê como começo, sabe? Então, assim, graças a Deus que ele não vê como o homem vê, né? Ele é diferente, ele vê do jeito dele, ele faz do jeito dele. Mas ele é especialista. Se tem uma coisa que o Senhor faz, é pegar aquilo que a gente olha e fala, nossa, é o fim, e transformar em recomeço. Não tem jeito. Ele é maravilhoso. Ele é, meu Deus. É o Deus que nós falamos, é o nosso Deus, é o Deus do impossível. Sim. E é o Deus do... Às vezes é que nós também, às vezes, queremos algo muito grandioso, né? E ele vem fazendo as coisas no nosso dia a dia, às vezes nós também nem percebemos, né? É porque a gente acaba não enxergando as grandezas das pequenas coisas, né? A gente acaba não vendo esses pequenos detalhes. E a gente quer no nosso tempo, a gente fala, nossa, mas eu quero uma coisa tão grandiosa. E orei, já passou anos e não chegou. E o Senhor está preparando, mas todo dia um pouquinho, porque ele trabalha diferente da gente. Ele não tem pressa, ele é dono do tempo. É a gente que tem pressa, né? Mas para ele... É verdade. Que tipo de cura Deus deseja realizar na identidade feminina? Hoje, ontem, né? Cura nós ao tempo todo, né? Como que ele... Eu acredito que ele quer curar muito, muito, muito nesses últimos tempos as emoções. Muito. Porque elas estão ditando, né, a forma como nós nos comportamos, né? Inclusive até diante dele. Então, quando uma pessoa ela tem problemas com questões emocionais, com autoestima, com autoconfiança, enfim, a sobrecarga, ela infelizmente, ela não consegue ter uma intimidade com Deus, um contato mais íntimo, ela não consegue querer saber mais da palavra, conhecer mais, nem a Deus, sabe? É sobre isso que Deus quer. O Senhor está entrando muito nos últimos anos em questões da identidade, em questões das emoções, porque é necessário que haja essa cura. Uma vez que o Senhor cura essa geração, ele cura a próxima, ou talvez ele nem precise curar a próxima, porque ele curou uma geração, né? Então é isso que a gente precisa entender e focar. Se o Senhor está trabalhando tanto, falando tanto sobre identidade, sobre o emocional nessa geração, seja porque talvez na próxima ele não precise mais. Uma vez que eu curei essa geração, os filhos que virão dela não precisarão mais dessa cura, né? Então é algo tremendo que o Senhor está fazendo. E ele não restaura pela metade, né? Deus, ele faz inteiro. A promessa é sempre completa, né? Sim, sempre por completo. Agora. Isaías 61:7 diz, em lugar da vossa vergonha tereis dupla honra. E indo para as últimas perguntas, que mudança você espera que acontece na vida de uma mulher quando ela terminar o seu livro? Eu quero muito, oro muito, é minha oração para que ela consiga tomar posse da herança dela de verdade. Que ela mude as atitudes, que ela mude o seu posicionamento, sabe? Que ela comece a se ver realmente como filha, como herdeira, como amada de Deus e que ela não se limite mais. Porque o que tem acontecido, a gente tem visto mulheres com potencial enorme, sabe? Com potencial de fazer coisas grandes, mas se limitando, sabe? Se limitando numa visão muito pequenina, sabe? E é isso que eu peço para Deus, eu falo, não deixa, Senhor, amplia essa visão, sabe? Faça com que essa pessoa não se limite mais, para que ela alcance os lugares que Deus tem para ela, que ela alcance o propósito pela qual ela foi feita, foi gerada, que ela viva a plenitude, né? Que essa plenitude que só pode vir de Deus, que ela viva isso, sabe? E que ela não se vá, que não se vá sem desfrutar de tudo isso, sabe? É essa a minha oração, é esse o meu intuito,
Em nome de Jesus, minha oração todo dia. Amém. Para quem você recomenda Mulheres de Herança? Para todas as mulheres sobrecarregadas, para todas as mulheres com autoestima baixa, com problemas na autoconfiança, para todas as mulheres que sentem que precisam, sabe, entender melhor quem elas são, o propósito que elas têm, que elas venham entender que elas não vieram por acaso. Nada é por acaso, Deus não faz absolutamente nada por acaso. Para essas mulheres, eu indico Mulheres de Herança. Qual mensagem Deus colocou no seu coração para as mulheres que se sentem cansadas, invisíveis ou sobrecarregadas? Que vocês, sabem, tirem essa vestimenta da dor, sabe? Que consigam tirar essa vestimenta do vitimismo, da rejeição, sabe? Que o Senhor consiga curar vocês e colocar vestes novas. É isso o que eu desejo, sabe? De coração, e é o meu conselho, porque a gente carregar essa vestimenta de dor o tempo todo, sabe? Essa vestimenta suja de rejeição, de vitimismo, isso tudo não permite com que a gente avance. Então, é isso que eu desejo, do fundo do coração, que vocês se desfaçam disso. E que, a partir de hoje, que seja tudo novo. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu vou pedir, Bruna, para você, para a gente encerrar a live, fazer uma declaração, uma oração, o que tem sobre identidade ou filiação, o que toca você, o que Deus fala para você, porque nós sabemos que nós não somos o que Deus já fala, você não é o que te feriu, você não é o que os outros falam, você é o que Deus declara sobre você, o que Ele vê de você. Então, o que você pode deixar uma palavra para nós hoje? Sim. Tocando nessa questão, a nossa identidade, ela tem sido muito deturbada com o tempo. Por quê? Porque nós acabamos nos comparando demais, né? E nós acabamos ouvindo algumas coisas e tomando como verdade absoluta. Então, existe muita influência na nossa identidade, em como nós nos vemos, né? Influência da família, influência da escola, influência, né, da igreja, influência das mídias sociais. Então, tem toda essa influência, né, acaba deturbando a forma como nós nos vemos, como nós queremos nos ver, e aí começamos a nos comparar, sabe? A querer ser igual àquela pessoa, ou aquela outra, e nós esquecemos que o Senhor nos fez seres únicos, né? E se nós somos diferentes, é exatamente porque precisamos ser diferentes. Ele nos fez com essa diferença para tudo tem um propósito, e é importante a gente pensar nisso. Então, durante muitos anos, né, nós vamos tomando todas essas experiências como verdades absolutas, e elas não são. Então, não é porque alguém chegou e disse, nossa, você não faz nada direito, olha, como você é ignorante, como você não entende isso, olha, você não é bom em matemática. Só porque a gente às vezes errou uma conta, lá no segundo ano lá do ensino fundamental. Então a gente não pode tomar isso como verdade absoluta, porque não faz parte de quem nós somos, sabe? Deus nos vê de uma maneira muito ampla e muito maior. Ele não nos limita como o ser humano nos limita. É por isso que a gente não pode tomar como verdade o que o ser humano fala a nosso respeito. Apenas o que Deus fala a nosso respeito, o que a Escritura fala a nosso respeito, é isso o que nós temos que tomar como verdade absoluta, porque essa é a verdade absoluta. Então é importante a gente entender isso para que a gente consiga desconstruir essa visão, sabe, essa identidade que foi criada durante anos e anos e anos, e consiga reconstruir a visão certa de quem nós somos e aceitar quem nós somos. Porque às vezes a gente não aceita. A gente olha e fala, mas, nossa, olha, eu tenho esse defeito, eu tenho, sabe, esse problema, eu não sei isso, eu não consigo acertar nisso. Então, assim, o nosso pior inimigo é a nossa mente,
que tenta nos sabotar. É um trabalho constante. Um trabalho constante. É a mente dizendo, olha, lembra daquilo que fulano falou? E a gente retrucando do outro lado. Mas o Senhor, na Escritura, falou outra coisa. Então, é uma batalha, sabe, mental. Todos os dias, a gente tentando desconstruir toda essa identidade falsa e construir a identidade verdadeira. Eu não estou dizendo que é algo fácil. Até porque se fosse fácil, né, nós não estaríamos tocando nesse assunto. Seria uma coisa muito simples. A partir de hoje eu sou diferente, ponto, acabou, isso aqui é a minha verdade. Não é algo fácil. Como eu falo, é uma construção diária, é tijolinho por tijolinho, sabe? Então, quando vier, sabe, esses pensamentos, essas experiências passadas que doem, que machucam, que forjaram aquela identidade errônea dentro da gente, que a gente venha ter o conhecimento que a gente precisa, a sabedoria, a força, e chegar e falar, não, isso não é a verdade absoluta sobre mim. O Senhor não falou isso sobre mim. É por isso que eu não aceito essa identidade falsa sobre... Não, eu não sou assim. Então, que a gente não foque também só nos defeitos. Entende? Porque todos nós temos defeitos e temos a nossa limitação, mas também temos as nossas qualidades, porque é tão difícil nós focarmos nas nossas qualidades, focarmos naquilo que a gente é bom. Por que as mulheres não estão conseguindo mais focar naquilo que elas são boas? Sabe? Ok, eu não sei fazer um bolo perfeito, mas, nossa, o meu feijão é maravilhoso. Por que não focar no feijão? Sabe? Então, assim, que a gente venha ter essa visão e entender que a gente precisa mudar essa mentalidade para que a gente consiga viver melhor, gente. Mais leve, sabe? Mais calma, sabe? E com posse daquilo que realmente é nosso. Eu quero mesmo que essas mulheres vivam o extraordinário de Deus, porque Deus tem para nós o extraordinário. Nós não estamos acessando, porque vivemos limitados nessa mentalidade, nessa identidade, sabe, doentia, falsa. Então, que nós vamos viver, sim, esse extraordinário. Então, você, mulher aí desse lado, tome posse da sua herança, viva o extraordinário de Deus. Deus está te chamando para você viver algo extraordinário. Então, recebe em nome de Jesus. Amém. Quero agradecer, Bruna, em nome da Raízes Cristã. Eu que agradeço. Nessa live, você poder falar conosco, dividir um pouquinho sobre o seu livro que te levou a escrever, trazer palavras de edificação para tantas mulheres, Amém. Que eu sei que vai mudar a vida de muitas delas. Amém. Convidar quem quiser conhecer o seu livro, Mulheres de Herança, está na Amazon, o e-book, está no site da editora Raízes Cristã, tanto o e-book quanto o livro físico. E a Bruna no Instagram dela, quem quiser fazer pergunta ou chamar para conversar, no Instagram da editora, estamos à disposição. Obrigado, Bruna. Eu que agradeço de coração, viu? Muito obrigada, porque tá aqui, né? É um projeto concreto, graças à ajuda de vocês, né? Então, muito, muito obrigada. Deus abençoe. Amém. Nós todos. Tchau. Tchau, boa noite.